A introdução ao conceito de Deus, segundo a doutrina espírita. A pergunta, o que é Deus? É a primeira do Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Esta questão resume a busca milenar da humanidade por entender a essência do Criador. Para muitos, Deus é um conceito difícil de definir, pois ultrapassa os limites da compreensão humana, mas a doutrina espírita oferece uma visão clara e objetiva, buscando trazer esclarecimento àqueles que buscam uma compreensão mais profunda do divino. Segundo a resposta dada pelos espíritos superiores a Allan Kardec, Deus é definido como: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta definição, embora concisa, carrega uma profundidade imensa e pode ser desdobrada em diversos aspectos para que possamos compreender melhor quem ou o que é Deus, segundo a perspectiva espírita. A primeira parte da definição, inteligência suprema, destaca o caráter essencial de Deus como o ser mais elevado em sabedoria, discernimento e poder. O uso da palavra inteligência aqui não se refere a uma mente como a humana, mas sim à ideia de uma força consciente, onipresente e onisciente que governa e sustenta o universo. Deus, nessa visão, não é um ser antropomorfizado, limitado por características humanas, mas uma entidade muito além de qualquer comparação. Já o segundo aspecto, causa primária de todas as coisas, nos revela a natureza criadora de Deus. Ele é o princípio de tudo o que existe no universo. Nada existiria sem essa força criadora, e tudo o que conhecemos, desde as menores partículas subatômicas até as galáxias mais distantes, deriva da ação dessa causa primária. Assim, Deus é responsável não apenas pela criação do universo, mas também por sua manutenção contínua e sua evolução. Essa explicação simples e objetiva do conceito de Deus na doutrina espírita diferencia-se de outras abordagens religiosas que frequentemente associam a figura de Deus a formas humanas ou a características emocionais e comportamentais típicas dos seres humanos. No Espiritismo, Deus não é visto como um ser que castiga ou recompensa diretamente, mas como uma força universal que age através das leis naturais, justas e imutáveis, que regem a vida e o universo. Para entender plenamente o que é Deus, de acordo com a doutrina espírita, é necessário primeiramente despir-se de preconceitos e de ideias preconcebidas, oriundas de tradições ou de formas de pensamento limitadas à experiência humana. Deus, conforme descrito pelos Espíritos, não possui forma ou limites, e seu poder e presença são eternos e universais. A ideia de que Deus é imaterial e infinito é central na filosofia espírita, pois revela que ele não pode ser compreendido pelos sentidos físicos, mas somente pela razão e pelo entendimento espiritual. A matéria, sendo finita e limitada, jamais poderia representar a totalidade de Deus. Nesse sentido, a doutrina espírita convida as pessoas a expandirem suas percepções e a buscarem o conhecimento espiritual para compreender a verdadeira natureza divina. A relação de Deus com o universo e as leis universais. Além de definir Deus como a inteligência suprema e causa primária, a doutrina espírita nos ensina que ele age através de leis universais, perfeitas e imutáveis, que regem tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Essas leis não são arbitrárias, mas expressões da própria vontade divina, e são responsáveis por manter a harmonia e o equilíbrio em todas as coisas. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec explora a ideia de que Deus, sendo perfeito e justo, criou o universo de acordo com leis que garantem o progresso de todos os seres. Desde os seres mais simples até os mais complexos, todos estão sujeitos a essas leis que conduzem ao aperfeiçoamento e à evolução espiritual. Através do trabalho, do esforço e das experiências vividas, cada criatura se aperfeiçoa e progride rumo à perfeição, que é o destino final de todos os espíritos. Essa ideia de um progresso contínuo e ininterrupto está em perfeita harmonia com a concepção de Deus no Espiritismo. Ao contrário de algumas doutrinas que apresentam um Deus intervencionista que interfere diretamente nas escolhas e ações dos indivíduos,
A doutrina espírita nos apresenta um Deus que age através dessas leis naturais, permitindo que cada espírito seja responsável por sua própria evolução. Entre essas leis universais destacam-se a lei de causa e efeito e a lei do progresso. A primeira nos ensina que toda ação gera uma consequência. Assim, cada ser é responsável por suas escolhas e pelos resultados que delas decorrem, seja no plano físico ou espiritual. A segunda, por sua vez, garante que todos os espíritos estão destinados ao progresso e à evolução, ainda que enfrentem obstáculos e desafios ao longo do caminho. Outro ponto importante é que Deus, embora não seja visível ou tangível, está presente em todas as partes do universo. Seu poder e sua inteligência permeiam todas as coisas, desde os grandes fenômenos cósmicos até os menores detalhes da natureza. Essa presença divina, silenciosa e constante, é o que mantém o universo em equilíbrio, guiando-o em sua evolução contínua. Portanto, ao compreender Deus como a inteligência suprema e causa primária, percebemos que ele não está distante ou separado de sua criação. Pelo contrário, Deus está presente em tudo e em todos, manifestando-se através das leis que regem o universo e promovendo a evolução de todas as criaturas. Esse entendimento nos leva a uma visão de Deus muito mais ampla e profunda, livre das limitações impostas pelas ideias antropomórficas. O papel de Deus na vida humana e espiritual. Dentro da perspectiva espírita, entender o que é Deus vai além da simples curiosidade filosófica. É um aspecto central para compreender o sentido da vida e o propósito da existência. Quando reconhecemos Deus como a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, começamos a perceber que nossa própria existência está diretamente ligada a essa fonte divina. Para o Espiritismo, Deus é a origem de toda a vida. Cada ser humano, assim como cada espírito, é criado por ele e tem como missão evoluir em direção à perfeição. Esse processo de evolução se dá através das múltiplas encarnações, nas quais o espírito, ao experienciar diferentes situações e desafios, vai adquirindo o conhecimento e as virtudes necessárias para seu progresso. Deus, segundo a doutrina espírita, não cria o mal nem o sofrimento. Essas condições resultam das escolhas equivocadas dos espíritos, que, ao longo de suas múltiplas encarnações, podem se desviar do caminho do bem. Contudo, as leis divinas, especialmente a lei de causa e efeito, garantem que todos terão a oportunidade de reparar seus erros e aprender com eles, promovendo assim sua evolução moral e espiritual. Dessa forma, Deus não pune nem recompensa de forma arbitrária, mas age através dessas leis perfeitas e justas. Cada ser humano é, portanto, corresponsável pelo seu próprio destino, pois suas ações geram consequências que determinarão seu futuro espiritual. O sofrimento, muitas vezes visto como um castigo, na verdade é um mecanismo de aprendizado e purificação, permitindo que o espírito se aperfeiçoe e se aproxime cada vez mais de Deus. A busca por Deus e o chamado à reflexão. A pergunta, o que é Deus? É, sem dúvida, uma das mais profundas e fundamentais da existência humana. Na doutrina espírita, a resposta a essa pergunta não se resume a uma definição teórica, mas é um convite à reflexão, ao autoconhecimento e à busca por uma vida em harmonia com as leis divinas. Ao compreender Deus como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, nos damos conta de que tudo no universo está interligado e que somos parte de um plano maior, guiado pela sabedoria divina. Essa percepção nos leva a questionar nossas próprias atitudes e escolhas, buscando viver de acordo com os princípios do amor, da justiça e da caridade. A busca por Deus na doutrina espírita não se dá através de rituais ou dogmas, mas pelo esforço contínuo de aperfeiçoamento moral e espiritual. Ao nos tornarmos melhores pessoas, mais conscientes de nossas responsabilidades e mais solidários com o próximo, nos aproximamos cada vez mais de Deus e de sua essência divina. A compreensão de Deus como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, conforme ensinada pela doutrina espírita, nos oferece uma visão ampla e profunda da divindade. Deus não é um ser distante, mas está presente em tudo
e age através das leis universais que regem o universo e a vida espiritual. Se você se interessa por esses temas e quer aprender mais sobre a doutrina espírita, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Sintonia Espírita. Juntos podemos continuar explorando esses ensinamentos e buscando o entendimento espiritual que nos aproxima de Deus e de nossa verdadeira essência.